Boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, vamos avisar aí as pessoas que estão esperando. Essa convidada minha para a live de hoje é uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo. Ela sabe disso. e que eu tenho um carinho imenso por ela. Então, vamos ver se ela já está aqui, né? Eu tô aprendendo ainda. Ah, o Daniel, que a gente também vai fazer uma live, né? Seja bem-vindo. Esperando aqui a Cíntia. Pois é um bate-papo, né? O Fábio, Cíntia já entrou, então daqui a pouquinho a gente começa. O Ebert. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade, porque na verdade a gente faz para vocês mesmo, né? Então, que vocês participem, que espero que assim o que a gente, esse bate-papo nosso faça sentido aí para vocês, né? Então, vamos lá. Eu vi que a Cíntia entrou, a Ju, ai, quanta gente querida, obrigada, viu? Cris, minha amigona também. Agradecer a Deus, né? Oi, Herbert. A Cíntia. Vamos. Ju, amanhã eu tô aí, amanhã eu vou estar bonita, viu, gente? Amanhã eu vou escovar a Ju. Viu? Tudo bem, Cíntia? Tudo, e você? Tudo ótimo, prazer, viu? A Lê, a Raquel, obrigada, viu, gente? Fiz maior propaganda. Suzane, obrigada. Fiz maior propaganda. Falei assim, não, a Como pessoa que me assim? Que salvou. responsabilidade? Falei, quem me salvou foi essa menininha aí, como pode, né? Ai, Cíntia, vamos hoje fazer algo que ajude muitas pessoas, né? Vamos fazer alguma coisa assim que todo mundo que, né, se disponibilizou a dar o que tem de mais precioso, que é o tempo, que a gente faça jus nessa live, que a pessoa saia daqui assim com algum insight, com algum pensamento assim mais positivo, que tenha coragem de ver os sonhos, né? Que a gente fala tanto e que vocês participem aí bastante, porque o mais gostoso é a gente participar e conversar, né, Cíntia? Que a gente gosta de bater papo. Com certeza, né? Que todos possam interagir, perguntar. Eu sempre gosto de Sim. falar, né? Eu sou uma eterna aprendiz, eu não sei tudo, estou sempre aberta a aprender. E uma coisa importante, não fui eu que te salvei, não, foi você mesma. Então, a gente entender que nós somos os responsáveis, né, pelas mudanças, por tudo que Uhum. a gente almeja e quer. E geralmente tem sim as pessoas aos nossos lados, nos mostrando, nos dando alguma informação, alguma orientação, mas é nós mesmos que fazemos todo esse processo. Sim. Então, Cíntia, né, se você quiser ir se apresentar, se você quiser que eu te apresente, né, você aí que decide, porque se, eu vou te apresentar pelos meus olhos, que com Tá certeza vai ser bom. bem melhor, tá? Então, a Bruna, minha amiga. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Cíntia, porque assim, Deus manda uns anjos na vida da gente, né? E a Cíntia, não só na minha vida, como na vida de muitas pessoas, ela é um anjinho, né? Oi, boa noite, Fernanda. Então, e a Cíntia eu conheci também porque eu sou educadora financeira. E num curso ela me chamou a atenção porque ela ajudava todo mundo. Tinha prática com planilha, mais do que os outros. E eu achava ela um pinguim de gente, né? Esse cisquinho aí, uma criança no meio de nós lá, já um pouquinho mais, né, com maturidade. E daí ela ia ajudando todo mundo. Mas que menina esperta aqui ajudando todo mundo, né? E daí fui fazendo um curso, fazendo um outro com a Cíntia, e não sei por quê. Quando eu precisei, eu nem tinha tanta intimidade ainda com a Cíntia, né, Si? Não era assim tão próximo. Eu falei, Cíntia do céu, preciso da sua ajuda, né? Daí você me atendeu assim, nossa, tão amorosamente.
E assim, eu tive o prazer de ver o que eu faço com as pessoas, ela fez comigo, que é você pegar e colocar ordem no turbilhão que está a cabeça da pessoa, né? Porque todo mundo passa por fases difíceis, né? E o cuidado e o carinho que essa menina teve comigo, nossa senhora, 2 dias depois da sessão. Patrícia, você foi lá, você fez o que a gente combinou, eu tô de olho, tá? Não vai desistir. Depois de 3 dias, ela mandava um e-mail, ó, a gente conversou isso, isso e isso. Aonde que você tá? Você já trabalhou tal situação que a gente pontuou? Então, assim, isso que eu acho mágico da educação financeira. Eu acho que a última coisa são os números, né, Cíntia? Porque é muito comportamento. E assim, se fosse matemática pura, né? Ah, boa noite, Michele, tudo bem? A Lia, que delícia, a Janaína também. Aí eu tô parecendo a Renata, tô imitando ela, que é uma coach também que eu gosto bastante. Viu? Então, e daí a Cíntia também, né, tem uma história linda, né, que ela veio, assim, de uma família muito humilde mesmo, numa época que eu tava, ela deu um tapa de luva de pelica em mim, né, ela falou, você tá vendo esse lugar feio aqui? Eu falei, tipo, era uma favela mesmo, né, um lugar, assim, bem meio difícil, né? Ela falou assim, pois é, há 2 anos atrás eu tava, sei lá, era pouco tempo, assim, né? Eu tava morando ali, nesse bairro. Eu mudei aqui perto da Paulista agora. Eu, hein? Como assim? Né? Então, quer dizer, eu acho assim que Deus é muito bom quando coloca esses anjos, porque por mais que ela não se considere, não, você que fez, lógico, a pessoa escolhe escutar o sinal que Deus manda ou não. Então, é uma decisão você é, fazer a orientação, né? Que nem você, minha mãe, Elaine, a minha mãe, Cíntia. Daí, Ótimo. então, é uma decisão quando você segue o que a pessoa, né, fala para você. Mas, assim, a Cintia, ela tem um poder de querer ajudar que não é desse mundo. Meu Deus, ela também, né, saiu ali, ela fez uma promessa para Deus, quem lê o livro dela, né, Independência Financeira, ela quase morreu, além de tudo, né? Isso, Cíntia, eu pensei nisso, na hora de começar, falei, eu não vou estar com o meu na mão. Daí Daí a Cíntia também quase morreu e ela fez uma promessa para Deus, né, que se ela saísse viva daquela cirurgia, que ela ia dedicar a vida dela a fazer valer a pena essa chance que Deus estava dando. E é isso que ela vem fazendo, né, Cíntia? Então, assim, eu tenho assim um prazer enorme de ser sua amiga, da gente trocar ideia, você sempre me incentivar. Eu lembro que no começo, mas eu tenho vergonha de falar o quê? Eu tenho vergonha de vender, de fazer. Nossa, hoje o pessoal no banco fala tudo que eu vendo bem, acho que eu estou vendendo bem, né? Então eu vejo assim por mim mesmo, falo assim, tudo tem solução, tudo dá pra gente mudar, né? E, Exatamente. e você, assim, também, tudo que eu colocava empecilho, você vinha, você, não, mas eu faço o Instagram do meu jeitinho, não tá nada. O YouTube eu comecei assim, né? Comecei e pronto. Nada é difícil, né, Cintia? O importante é a gente fazer, né? Então, beijão aí pra Exatamente. Gabi também, tô fazendo yoga. Muito importante. E aí? Então, queria que você, Vivian também, tudo bem, Bia? É a Grazi, nossa, essa Grazi também, que ela é uma psicóloga linda aqui em Piracicaba, também vira e mexe, ela me elogia, eu fico sem jeito, eu falo assim, mais ou menos que nem eu com você, assim, sabe? Né, Grazi? Então, vamos lá, Cíntia, começar a dar exemplos de que, assim, o impossível acontece, não é verdade? É verdade. Então, deixa eu me apresentar pela minha ótica, né? Porque geralmente, até aproveitando aqui, ó, a Grazi, nós não nos conhecemos completamente, né? A gente vai vivenciando, a gente vai aprendendo, vai tendo seus desafios, né? Suas Uhum. construções, e nesse caminhar a gente vai desbravando algumas coisas, outras a gente vai tentando entender. E é importante a gente perceber
pelo menos eu tenho esse olhar, que tudo que a gente já vivenciou, tudo aquilo que a gente teve de trajetória, ela foi importante para que aquilo que a gente faz hoje, aquilo que a gente almeja, ela possa trazer outros resultados, ela tem algum significado maior, que talvez eu não Sim. olharia com essa profundidade ou daria o valor que eu preciso dar se eu não tivesse passado. Óbvio que muitas das vezes a gente não entende ou até não aceita, mas é Sim. importante saber que aquilo fez com que a gente tivesse uma visão de mundo diferente. Então, Cintia Sena, eu sou filha de Dona Maria, eu falo muito isso, é uma costureira, eu fui criada por ela, basicamente nós duas, então a gente conviveu até os meus 7 anos, morávamos juntas e depois dos meus 7 até os meus 23, convivi com meu padrasto, Amaurílio, na qual ele faleceu em 2013. E nesse processo, a gente, até os 7 anos, a gente morava de aluguel ali para a região, aqui em São Paulo, do zoológico. E depois a gente foi morar nesse local que você falou aí, que é uma região aqui de São Paulo, uma periferia, conhecida como Fazenda da Juta. Então, eu comecei lá dos meus 7 anos até os meus 30 anos. Isso mesmo, até meus 30 anos. E lá eu aprendi de tudo, eu vivenciei, estudei em escola pública a minha vida inteira, então eu falo que eu estudo desde os 2 anos de idade. Deus. Eu vou Eu chorar. entrei na creche, estudei numa escola pública, que a região que ela ficava, ela tinha um apelido muito legal que eu brigava com todo mundo falando, não, não fala esse nome, não é esse nome dela, o nome dela é Valdir, ela tem nome, e todo mundo chamava de Buracão, que era a região, então ela ficava no final ali de Aham. uma região. Estudei lá minha vida inteira, do primeiro até o ensino médio. Aprendi Uhum. muito, sou muito grata aos professores que eu tive, que me incentivaram, que me ajudaram. Então, acho que eu gosto da educação também por isso, né? Eu vi na educação a possibilidade de transformar a minha realidade. Eu era uma pessoa, ainda sou uma pessoa muito sonhadora, muito cheia de ideais, que para minha realidade parecia totalmente fora de lógica total. Uhum. E eu sempre almejei alguma coisa e eu vi que da situação que a gente vivenciava, minha mãe não ia poder dar tudo aquilo que talvez uma criança, uma jovem gostaria de ter. E eu vi que para isso eu precisava sim ir em busca, eu precisava fazer por mim mesma. Então, tudo que era Uhum. curso gratuito estava lá, Cintia Sena de prontidão. Na época, a gente não tinha essa facilidade de hoje, de celular, internet. Na época, existiam os telecentros, onde a gente ia até um local para acessar um computador de forma gratuita. Então, a gente agendava horário, tinha uma hora lá para usar. Eu não tinha computador em casa, não tinha celular. Fazia tudo que era curso. E depois eu fui buscando, fui fazendo, me inscrevi para ser jovem aprendiz, porque eu vi que era uma Ah, forma de eu conseguir um trabalho, de eu conseguir algo que eu pudesse aprender. Eu sempre fui movido pelo aprender, eu sou uma pessoa curiosa. Eu sou uma pessoa uhum. que eu queria saber por que das coisas, como que funcionava. E aí, nesse meio tempo, eu fui vendi as revistas de bijuteria da minha tia. Eu tenho uma tia que ela tem qualquer revista que vocês precisarem, ela tem. Então, eu peguei uma das revistas delas e comecei a vender no bairro. Depois, eu fui trabalhar na padaria do bairro. Fiquei um tempo lá como folguista. E aí, nesse Uhum. processo, então, todo mundo descansava. Aí, no dia que o pessoal descansava, eu ia lá trabalhar. Fiz o Uhum. curso de jovem aprendiz. Nesse curso era numa cidade próxima, Santo André, só que para chegar até lá precisava de duas conduções, dois ônibus. Só que eu só tinha dinheiro para pagar uma. Então eu ia uma parte do caminho de ônibus e a outra parte do caminho eu ia andando. Talvez já vem Uhum. daí o histórico de ser magrinha, né? Sempre andando, correndo. Ai, faltou essa E parte aí para mim. eu fiz esse curso durante um tempo que a gente tinha, e o que foi legal, que eu acho que é interessante já como insight aqui para as pessoas. Uhum. Às vezes a gente faz coisas
que seja gratuito, que a gente pode não ter ideia do quanto que aquilo vai nos ajudar, quanto vai ser importante. Uma das coisas que já me falaram quando eu entrei no processo do curso para fazer o Jovem Aprendiz foi por eu já ter feito outros cursos antes gratuito de informática, por eu já ter dado esse pontapé inicial, eu pude fazer esse curso em tempo menor, diferente de ter que ficar um tempo maior. Então já foi uma coisa positiva. E com isso eu já tinha mais chances de entrar nas empresas que eles tinham o programa. Então isso já foi bem legal para esse processo. Eu tinha na época 14 anos. E aí eu consegui, fiz o curso, depois eu mudei para a noite para poder trabalhar durante o dia. Então, até eu tinha, na época, recebido um convite para fazer um processo seletivo como jovem aprendiz, mas ainda estava de manhã, então não consegui entrar. Posteriormente, então eu consegui, mudei para a noite, estudei meu ensino médio do segundo e terceiro ano à noite, e passei numa autarquia de Santo André, como se fosse o SEASA, e eu trabalhei lá no administrativo dessa autarquia dos meus 14, 15 anos até os 18 anos. Então, foi de 2003 a final de 2005, na qual, na época, Jovem Aprendiz, você ganhava de presente nos seus aniversários de 18 anos a demissão. Então, era um contrato por tempo determinado. Você sabia que tinha um prazo para acabar. Então, ali eu ganhava um salário mínimo, aprendi bastante, eu era uma pessoa curiosa, eu ia batia assim, ó, nos departamentos para saber como que as pessoas faziam o que elas faziam. Porque eu não fui contratada para aquilo, mas eu passei por todos os departamentos, RH, contabilidade, contas a pagar, receber, recepção, pela minha curiosidade. E aí o que é legal, é bom a gente sempre observar as coisas que vão acontecendo ao nosso redor, que às vezes a gente não dá o valor. Uma das vezes que eu estava lá, eu tirava cópia no Xerox, né? Tirava a impressão e chegou uma pessoa lá. Ela ia lá, olhava as informações, ficava um tempo, tirava a cópia e ia embora. Aí passava um tempo depois, voltava. Aí eu, curiosa, fui perguntar o que a pessoa fazia, né? Como assim? A pessoa vai na empresa, pede um monte de coisa, vê e depois vai embora. Aí eu descobri que a pessoa era auditora. Aí eu falei, ah, que interessante, deve ser legal esse negócio de ficar visitando empresa. E aí eu perguntei o que precisava fazer para ser auditor, porque eu estava ainda no ensino médio. Aí eu falei, precisa de alguma faculdade em específico? Eu lembro na época a pessoa não falou que precisava de alguma faculdade específica, mas que precisava de uma faculdade para ser auditor. E fiquei com aquilo na cabeça. Fui fazer um curso de um ano técnico para ver o que eu ia fazer de faculdade. Eu sabia que eu queria fazer faculdade, porque eu acreditava que era um dos caminhos para eu mudar a situação, que a faculdade iria me trazer novas possibilidades, novas oportunidades. Não tinha ideia nenhuma do que eu ia fazer, não tinha histórico ou referência. Usei algumas ideias, o que eu gostava da faculdade, do ensino médio, gostava mais de matemática, eu tinha pensado em direito, tinha pensado português, não muito. E aí eu comecei a ver do que eu fazia de jovem aprendiz, e nesse curso que tinha lá comércio exterior, tinha contabilidade, técnicas administrativas, departamento pessoal, e eu gostei da contabilidade. E ali eu fiz entre números e letras, que eu também estava pensando em direito. Letras tem 23, 26, números só são 10, então talvez seja mais fácil. Olha as analogias. E aí eu busquei bolsa para fazer faculdade, porque eu ganhava um salário mínimo na época, não tinha condições. Tentei fazer a prova da Unicamp, mas não passei, não tinha um histórico de conteúdo, uma bagagem para poder passar nessa prova. Então, fui tentando. Depois dessa empresa, eu fui ser recepcionista numa ONG, também em Santo André. E aí, como recepcionista, eu lembro na época ganhava R$ 450. Então, era o último ano do ensino médio. Eu estava começando,
E aí eu falei, eu vou fazer faculdade, mesmo que eu não conseguir bolsa. E aí no final do ensino médio, o professor me falou, olha, faz o Enem. Era o comecinho do Enem, ainda nem era muito relevante. Faz o Uhum, Enem, que pode ser que vai sair algum projeto usando o Enem. E aí eu fui fazer o Enem. Nossa, eu uhum. lembro até hoje as colegas que foram comigo, elas sabem, a pessoa vai fazer só por fazer, mas sem qualquer responsabilidade, né? Sem qualquer intenção. Fui fazer o Aham. Enem, tirei uma boa nota no Enem. E Hum. aí saiu no ano seguinte a questão do ProUni. E É. aí eu já estava fazendo inscrição para uma faculdade em Santo André, que era a mais em conta que tinha na época, que ela custava, era R$ 400. Eu Uhum, recebia 450, então daria basicamente para pagar a faculdade. Passei no uhum. vestibular, paguei minha matrícula com o dinheiro da rescisão de jovem aprendiz Ai, para meu poder Deus. fazer. Então já estava guardado ali. E consegui passar no ProUni, depois na Universidade São Judas. Então eu tranquei nessa faculdade e fui estudar na São Judas Ciências Contábeis. Então, só aqui eu acho que para a gente contextualizar, a gente acreditar nos nossos ideais, mesmo que a nossa realidade seja totalmente diferente daquilo, a gente Sim. buscar os caminhos, buscar os meios, os nãos, eles vão sim aparecer, mas a gente tem que buscar o sim. Mesmo que seja impossível, quais são esses caminhos? Quais são as possibilidades? Então, eu não, de alguma forma, deixei a minha realidade ou as minhas referências me mostrar que não era possível. Então eu fui buscar os meios para. Uhum. E hoje, né, assim, para esse terminar assim, né, a Cíntia é professora de pós-graduação, né, dos cursos da DSOP, né, de educação financeira, né, e também ela é doutoranda da Florida Christian University. Então, assim, a Cíntia, assim, é um. Não tem o que falar, né? Eu acho assim, você quer motivação, Cíntia? Porque não tem uma dificuldade, né? Ela, assim, gente, eu nunca vi, assim, a Cíntia com uma palavra negativa, né, Cíntia? Não. Ai, Cíntia, acho que não vai ter muita gente no curso. Patrícia, tem uma pessoa? Tem, então faz, né? Ai, mas eu não sei onde eu faço propaganda. Não sei, vai na feira, entrega folheto, faz alguma coisa, mostra seu talento. Ai, que lindinha ela, né? Então, assim, e a gente tem os mesmos, né, pensamentos que, assim, primeiro é o ser, né, que a gente veio da mesma escola, né, de educação financeira, ali do nosso professor, a doutora Paula Baldo, que também, né, tá na nossa semana aí, né, bem-vinda, Paola. E então, assim, o Reinaldo sempre fala pra gente, né, que primeiro é o ser antes do ter. E isso também está na Bíblia, né? Então quer dizer que é a mais pura verdade. Então, quando a gente vê alguma coisa assim de materialismo, que é o excesso, né? A gente cuida disso, né? A gente vai comendo pelas beiradas com os nossos clientes, né, Cíntia? A gente vai mesmo na causa, não é simplesmente corta tudo. É assim, é o comportamento que a gente vai lá fazer o diagnóstico, né? Que a metodologia que a gente usa olha lá, a Márcia Almeida falando, ai, Cíntia, como te admiro, você é incrível, mulher. Que privilégio eu tenho de conhecer. Eu também, viu? Eu falo que, ai, A e todo Marcinha mundo. trabalhou comigo em uma das empresas que eu passei, e Aham, até para complementar, que é legal isso, às vezes a gente quer um caminho e a gente vai chegando em outro. Lembra que eu sim. falei lá atrás Uhum, que alguém tinha me falado da questão da auditoria, não sabia como chegava na uhum, auditoria, e quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar na contabilidade. Entreguei currículo em tudo que é empresa contábil e nenhuma me chamava. Ou quando chamava, já me pedia coisas que, para quem não tinha experiência, não teria ainda o conhecimento, né? Que eu nunca tinha trabalhado antes na área. E aí eu consegui fazer, no mesmo tempo, um processo seletivo. Isso aqui é interessante e tem a ver um pouco com você. Que era para um banco.
para trabalhar como caixa nesse banco. E, ao mesmo tempo, estava fazendo um processo seletivo de estágio numa empresa, de uma empresa de auditoria. Minha mãe já querendo que eu passasse no banco, né? Porque N mil benefícios, né? Vale Sim, sim. refeição, vale alimentação, salário, bônus, e tudo que era fora da nossa realidade. Aham. Só de vale refeição já era um salário pra gente. E é, até hoje. Graças a Então, Deus. aí eu não passei nesse processo seletivo, óbvio, fiquei triste. E passei no processo seletivo de estágio, que não tinha vale refeição, não tinha vale transporte, porque eu tinha bolsa na faculdade, então era só o Uhum. benefício do estágio mesmo, que era um salário na Uhum. época. É. E eu passei nesse, falou. Aí minha mãe ficou um pouco chateada também. E aí o meu primeiro cliente. E aí, quando É. eu fui fazer esse processo, eu ainda lembro até hoje, falei, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Todo mundo engravatado, de terno. E na época eu acho que eu peguei uma roupa emprestada para poder fazer esse É. processo seletivo, porque eu usava uniforme de jovem aprendiz, então não tinha muitas roupas. E aí eu Hum. fui e tal, cheguei lá, passei, meu primeiro cliente Hum. era o banco no qual eu não fui aceita como caixa. Tá vendo? Você vê como que são as coisas. Eu vejo hoje em dia, né, com uma maturidade, né, que cada um tem um tempo, né? E você também sempre respeitou meu tempo. Nunca ficou assim, Sim, né? Às vezes, né, eu poderia ter andado um pouquinho mais rápido, mas não adianta, né? Porque o fruto não tem o mesmo gosto, um fruto verde, né? De um fruto maduro. Então, assim, e não adianta você colocar ali no jornal e fazer o negócio amadurecer à força. Então, tem algumas coisas que, né, precisa do tempo mesmo, né? E você sempre respeitou, vai no seu ritmo, né, Cíntia? Mesmo o mestrado, que também é um sonho para mim, né? com Eu falei, certeza. nossa, né? Eu vou fazer esse mestrado do jeito que eu falei para você. E meus filhos vão me assistir lá em Miami, né? Na Flórida. É, eles vão me assistir defendendo a tese em inglês ainda, que é a cereja do bolo. Ó, Não, eu sei que não precisa, mas vai ser, né? Então, assim, eu sei que isso vai acontecer, né? Então, a gente faz um monte de coisa e a gente, né, nessa vida aí, a gente vai aprendendo a não desistir dos nossos sonhos, porque com quanta certeza. coisa, né, a gente vê, né, Cíntia, que Eu acho que é interessante aqui, até para a gente contextualizar, é que o que, que é esse sonho, né? A gente ter esse ideal, ter algo que nos motiva a acordar, a trabalhar, a ganhar dinheiro. A gente não sim, pode só trabalhar para pagar conta, a gente não pode só não, ganhar dinheiro para pagar conta. Tem que ter uhum, esse algo a mais que sim, faz toda a diferença. Eu digo uhum, que eu sempre fui movida pelo aprender. O e eu dinheiro foi também, né, consequência disso. Eu não fui uhum, buscar o dinheiro, mesmo a minha realidade pedindo sim, isso. Então exatamente, sempre fui buscar assim, o que que eu posso fazer? O que que eu posso aprender? E mesmo nos uhum, locais que você está, mesmo na onde você trabalha, o que que você pode fazer até mais para você aprender, não porque você está trabalhando mais. E isso vai uhum, te ajudando a ter até mais possibilidades, oportunidades, porque o conhecimento que você adquire, o conhecimento que você vivencia, que você coloca em prática, ninguém tira de você. Então, isso que ninguém, vai te mudar, isso que vai fazer com que as coisas até prosperem. Então, eu fui buscando esse uhum, aprendizado, eu fui buscando esse conhecimento e as coisas foram chegando. As coisas foram acontecendo, mas eu tinha esse foco. E o que acontece é muito importante. Você tem o seu sonho. sim, Você tem o seu ideal. Não quer dizer que as pessoas ao seu redor têm o mesmo sonho e o mesmo ideal. E exatamente, tudo é, bem, você tem que respeitar, mas não tem que se desviar do seu sonho. Você tem que até ser exemplo para essas pessoas que os sonhos são sim possíveis de se realizar. sim, Óbvio que uhum, alguns vão depender de um tempo maior, outros vão depender de um tempo menor, mas você nunca pode desistir ou
deixar de fazer porque a outra pessoa está te falando que aquilo não é importante, que a outra Né? pessoa está te falando que não é para você, que você não merece. Cada um tem o seu sonho e a gente tem que respeitar o sonho de cada um e ir sim Uhum. buscar o nosso. Infelizmente ou Sim. felizmente, mesmo próximo, familiares, vai ter, porque às vezes isso a pessoa também gostaria de estar vivenciando aquilo, de estar tendo, mas Uhum. ela não tem a coragem de se permitir, de Sim. ir, de fazer escolhas, de abrir Uhum. mão de algumas coisas. Então é mais fácil ela te puxar para próximo do que ela É. vivencia, do que ela te Uhum. empurrar para você ir realizar esses sonhos. Então você tem que Uhum. ter essa percepção, não brigar ou reclamar, mas ser exemplo para que essa pessoa também fala, nossa, ela pôde, eu também posso. Eu É, consigo. É possível. exatamente. Então a gente tem que ter esse sonho, esse ideal, para que a gente busque o caminho, as Uhum. possibilidades. O dinheiro, ele vai chegar na medida que a gente coloque isso como foco principal. As pessoas vão chegar até nós com essa Sim. possibilidade, com oportunidades. Eu vejo muito que eu não construí quem eu sou hoje sozinha. Não. Tiveram pessoas que me ajudaram, seja numa oportunidade, seja, olha, Cíntia, tem um tal coisa aqui, ó, que você, às vezes você está Exatamente. falando disso, ó, eu vi uma Uhum. oportunidade ali, ó, vi tal coisa. Isso vai Uhum. ajudando, seja na escola com os professores, seja no seu ambiente de trabalho com seus colegas. Quem é sua Uhum. referência? Aqui a Uhum. Marcinha que trabalhou comigo, ela querendo ou não, ela sabe, ela me deu uma oportunidade de trabalhar na onde a gente estava trabalhando. Então foi ela que me Uhum. ligou, ó, tem uma oportunidade aqui, ela nem sabe, nem me conhecia, mas aquilo fez com que eu fizesse um trampolim de sair de uma empresa para outra. Então, às vezes as Uhum. pessoas não têm ideia também do quanto elas impactam ou fazem a diferença, e a gente tem que valorizar tudo isso. Sim. Hoje em dia, né, que nem o que você está falando, também tem muito a ver com o networking, né? Que isso é muito importante, mas não só com o networking, né? Outro dia, aquele. Eu gosto muito do Tiago Brunet, que ele também tem aquele livro O Dinheiro Emocional, né? Ele estava falando de relacionamento mesmo, né, entre as pessoas, que é isso que você está falando, que às vezes assim não é por interesse nada, mas assim, teve uma sintonia outro dia mesmo, coisinha simples, né? Eu adoro o Leandro Carnal, eu tenho assim uma admiração imensa pela Luísa Helena Trajano, já falei assim que eu, né, quem me conhece assim, minha amiga sabe que eu acho ela demais assim, porque além de tudo ela empodera as mulheres, ela tem aquele grupo lá que ela ajuda as mulheres a se profissionalizarem, cuida de quem tem violência doméstica. Então, assim, eu acho ela assim, se vira nos 30 e vamos lá, né? E daí você mandou para mim, ó, que ia ter um curso grátis, né? Assim, do Leandro Carnal, com a Luísa Helena Trajano. Tinha mais alguém? Eu guardei os dois que eram meus favoritos. Se tinha mais um Acho que ali, tem eu não mais um, não lembro agora de tinha cabeça. mais um, mas eu guardei os dois, que eram os dois que eu gosto. Daí, assim, foi do nada, assim, você mandou para mim, e falei, putz, né? Então, realmente cai do céu quando você está em sintonia e você se movimenta, né, para você chegar, lógico, não é que cai do céu, mas assim, você já está naquela sintonia do aprendizado, que eu acho que, assim, quando a gente atende uma pessoa, né, Cíntia, eu acho que o importante ela tá aberta, porque ela pode olhar para a gente, né? Oi, Thales, tudo bem? Thales também trabalha comigo. Então, ela pode olhar para a gente e falar assim: o que essa menina está querendo falar para mim, né? Ou que, então, não, a pessoa chama e ela escuta e ela faz o passo a passo, porque na verdade, graças a Deus, o trabalho que a gente faz, ele é simples de executar, mas ele é difícil assim no emocional, né, Cíntia? Porque a gente vai mexer ali onde precisa mexer mesmo, né? E então, assim, a dificuldade mesmo é a pessoa entender que a mudança que ela quer não vai acontecer se ela não tomar as medidas um pouquinho dolorosas, talvez. Mas também deixar assim que não é mudar o caminho, né? Eu gosto de falar que o trabalho que a gente faz é ir lá
pegar cada pedacinho, cada buraquinho que está vazando dinheiro e você não vê, fechar esses buraquinhos aí e colocar no seu sonho. Né? O seu sonho está ali, fala, putz, eu nunca consigo viajar, nunca tenho dinheiro para nada, né? Não sei o que eu faço. A gente fala, ah, então tá bom, né? Então beleza, então vamos lá. Daí fala, ah, supermercado eu gasto 300. Ah, é? Você gasta 300? Ah, então tá bom. Ah, sair jantar fora, essas coisas. Sei lá, uns 400. Daí a gente vai fazer um diagnóstico. A gente fala, ah, então tá bom, agora passa para mim o seu extrato, o seu cartão, tá? Então tá bom. Daí a gente vai falando, nossa, é realmente, ó, então não tá dando isso. Mas daí a gente vai numa boa, conversando com a pessoa, mas nada radical, né, Cíntia? A gente fala assim, mas e talvez se você, esse dia, você chamasse alguém para vir em casa, fizesse uma reuniãozinha, ah, beleza, economizou um pouco, mas não é aquela economia, é a mudança de hábito, de você deixar uma coisa pronta e um hábito automático de sair jantar, para você ir fazer uma coisa que vai trazer um prazer, às vezes, maior do que você só sair automaticamente no restaurante, e isso causa uma reflexão, né? A outra coisa, a pessoa, mas eu vou economizar só R$ 20 na net e eu vou demorar 2 horas lá, vou me irritar. Não é isso. Ela se importar que ela tá jogando fora um dinheiro que ela não usa tudo aquilo que tem no combo dela ali. Então ela se importou que aquilo ali era jogar dinheiro fora e ela teve uma atitude de ligar lá, que é chato sim, mas não é pela economia só daquilo ali. É a atitude que ela teve de enfrentar coisa chata. Isso vai fortalecendo ela para ela conseguir o que é importante para ela, né? Então é esse trabalho que a gente faz. A gente faz às vezes sem a pessoa perceber, né, que ela tá fazendo esse movimento, mas a gente vai, né? Tá, o seu sonho é que então tá faltando um pouquinho mais, então se falta mais um pouquinho. Então o que a gente pode mexer? Né? É sempre a pessoa que decide, né? Uhum. Lógico, não é? A gente apresenta e vai testando, né? Porque eu, por exemplo, eu não ligo para carro. Você também não, né, Cíntia? Nenhum. Eu não, eu sou uma Não, na pessoa que verdade, acho que assim, o que a gente faz bastante, eu acho que é legal, é a gente, como a gente não está no processo, então a gente é uma pessoa de fora. de Uma fora, coisa é você fazer qualquer mudança, você dentro do processo, e você muitas vezes não enxerga, não não tem enxerga. a consciência como a Graziela está trazendo. Então, o papel é trazer a consciência para o momento presente, para as Uhum. atitudes, para as Sim. escolhas, e Aham. entender se aquelas atitudes e escolhas estão te ajudando ou estão te atrasando. Então, tirar Exatamente. desse automático, acho que até a pandemia nos trouxe muito isso, Muito. de Uhum. mudar hábitos que antes a gente falava, nossa, é impossível fazer isso, não, já tá ali, ó, consagrado. E aí a gente teve que rever, mudar, então a gente está muito mais aberto para essas mudanças. E eu acho que o que é legal também, eu acho que eu tive, de alguma forma, eu falo, algum privilégio, no sentido de que eu tive que vivenciar algumas experiências, de que eu coloquei o dinheiro como um meio, de que eu vi que eu precisava primeiro ter o recurso para depois realizar algumas coisas. Então, geralmente a gente não aprendeu isso. A gente não aprendeu que o dinheiro é um meio. A gente não aprendeu que ele é uma ferramenta para que a gente dê vida para aquilo que a gente quer. A gente já foi no automático, foi trabalhar para ganhar dinheiro e para pagar conta. A gente foi Sim. trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta. Então a gente Uhum. tem que parar e a pessoa entender que não é esse sistema, não é dessa forma. E óbvio, quando ela Exatamente. começa a entender que, opa, eu tô nesse automático e que ela precisa se reinventar, ela precisa construir um novo momento, um novo caminho, e ela já teve uma vida fazendo desse jeito, óbvio que vai ser um pouco mais difícil, porque é uma mudança de comportamento, de atitude, mas não é Uhum. nada impossível e ela tem que respeitar esse tempo dessa mudança, saber que é um Uhum. passo por vez e o principal, entender por que ela está fazendo tudo isso. E é possível sim realizar o Sim. que a gente quer. E eu acho que o mais importante é a gente começar a ter consciência do que a gente quer. Que a gente vai Eu adiando.
vai Muito. adiando, o outro é mais importante. E quando a É. gente começa a resgatar isso, tchum, Aham. fica mais Nossa, fácil. e eu não sei você, né, Cíntia, mas quanta gente a gente atende, às vezes o marido fala, não, eu não tenho sonho, ela estando bem, né, tá bom. Ou ao contrário, assim, não, ele já trabalha, sabe assim, o sonho tem os individuais e tem o sonho da família. Mas é importante que você não está num bolo só, você existe também, né? Então é legal que você também tenha alguma coisa individual, porque eu penso muito que todo mundo, né, tem um dom, né? Todo mundo individualmente tem algo a oferecer, né? Sim, Então, assim, já que ela tem assim suas próprias vontades, sonhos, né? Pode ter junto, né? Mas com eu acho certeza. que também é legal que fique isso bem estabelecido, né? E, Cíntia, você contou aí na sua história, né, toda a sua jornada aí, chega que eu acho assim, para mim, sua história assim é de novela, né? Eu acho, você sabe que dá um enredo muito, muito lindo, né? Vamos mais E pra frente, sempre, quem sabe a gente faz. pois é, porque, gente, coisa mais linda, e assim, sempre nessa simpatia, nessa simplicidade, né? Eu lembro com você, terminei agora o mestrado, meio puxado, estão querendo que eu faça o doutorado. Ai, não sei, acho que eu vou, quer dizer, né? Você ali só com a sua mãe, Dona Maria, e não é qualquer mestrado, né? É um mestrado no exterior, um mestrado, né, específico, tudo, né? Então, e hoje ainda professora que semana que vem eu vou fazer live com os homens, né? Ai, que Que legal. A legal. Sara, o Ariel, viu? Sejam bem-vindos. Viu? A Carol, Libardi também. Prazer, viu? Então, daí eu vou fazer assim com os homens, né? A live. E na segunda-feira tem o Tiago, que é meu amigo que estudou comigo. Ele é professor e a mãe dele também foi minha professora. E eu comentei com ele que a gente é apaixonado pela educação. Eu, você, né, Cíntia? A gente teve assim, essa graça da gente ter tido o livro, o lançamento lá na Livraria Cultura. Que Play Center que nada, viva a Livraria Cultura, que é aquilo, que delícia, né? Então, assim, conhecimento é uma delícia, né? E pra gente, né? Então a gente nunca deve, né, julgar ninguém, Sim, cada um tem o jeito, tanto é que assim, eu vejo assim, que nem você começou como menor aprendiz, que é a escola melhor também, né? E eu vejo assim, no trabalho mesmo, quem quer fazer transição de carreira, tem que dar o seu melhor aonde está, né? Para depois mudar. Que foi que aconteceu comigo? Nossa, por muito tempo eu não gostava, né? Lembra que eu falei, meu Deus, eu tenho que sair do banco. E hoje eu vejo assim que eu amo, amo, amo de paixão, assim, no horário que eu tô assim no banco, eu tô super bem, né? Então, assim, daí que nem e sempre também vendo você, porque por mais que assim para mim você era muito top assim como educador, tanto é que eu não entendi, eu falei, mas por que a Cintia ainda trabalha na empresa de contabilidade? Para mim você podia viver de educação financeira, ó, há tempos, porque assim você sobrava, né? Ganha prêmio de melhor educadora, terapeuta financeira, escreve livro e tal. Eu falei, nossa, mas por que a Cíntia tem isso e o trabalho dela? Porque você, né? Então, daí eu falava assim, poxa, né? Então, assim, eu sempre me espelhava em você, porque hoje eu vejo que eu me sinto melhor assim também, né? Eu gosto de fazer isso, tem a ver, eu consigo conciliar, eu consigo atender meus clientes e dar algumas dicas e ajudar também dentro lá do banco, né? Então, a Raquel também falando que hoje está no currículo das escolas, né? E isso daí se deve muito, Raquel, ao nosso professor aí, nosso mestre também, né? O Reinaldo Domingos, que lutou muito para que isso acontecesse, né? Então, assim, era um sonho dele, ele tem muita experiência aí no assunto, ele vive para isso, né, hoje em dia. Foi lá em Brasília, né, que foi lá encher o saco um monte de vezes para conseguir tudo isso. Então, realmente, porque tem que começar na base, né? Mas, Cíntia, para a eu gente dar um fechamento, né? Fale, desculpe.
Não, tranquilo, e até para esse fechamento mesmo que você disse, né? Que eu ainda estou Aham, trabalhando no outro, já devia estar com a educação financeira. Como a aham, educação financeira é algo novo, a educação financeira ela ainda está sendo lapidada, então, inclusive, foi falado, começou esse ano. A educação financeira ainda as pessoas distorcem, colocam outras uhum, coisas, então ainda as pessoas precisam entender de fato o que é essa educação financeira. E eu vi que um dos caminhos para que eu pudesse fazer isso, era pelo conhecimento, pelos estudos, pela vivência. Então a educação financeira ela é vivencial. E eu também estou fazendo, me usando como teste, né, como experiência, né, como ciência de que você não precisa ter um negócio próprio para se tornar independente financeiramente, de que você não precisa ser concursada pública para se tornar independente. Então, eu estou tendo a experiência como CLT de que é possível, sim, mesmo sendo CLT, construir a independência, de que você não uhum, precisa depender de ninguém, de que você pode construir seus sonhos, suas realizações. Então, tudo tem um propósito, tudo tem sim, um porquê. Então é importante a gente estar muito imbuído desse porquê, do que a gente está fazendo, mesmo que talvez o que você faça hoje não seja o seu ideal, mas use como uma alavanca, use como um uhum, trampolim para que você possa chegar onde você almeja. Então eu olho uhum, muito que onde eu estou, onde eu passei esse tempo todo, foram uhum, alavancas, foram trampolins, são aprendizados, e eu uso disso. Então eu estou me utilizando de experiência própria para mostrar uhum, também que é possível, que você não precisa fazer coisas mirabolantes, de que você não sim, precisa inventar a roda, você fazendo o simples, o óbvio que a gente não enxerga no seu dia a uhum, dia, naquilo que você tem de conhecimento, naquilo que você tem de dom, as coisas acontecem. É possível. Então, uhum, é possível fazer. E eu uso, sim, eu tenho a educação financeira como uma missão de vida. Eu tenho ela como, sim, ela vai me gerar renda, ela me gera já renda, mas eu não tenho ela só isso. Eu quero poder fazer, como a gente fala da independência, o que vier é lucro para os meus outros sonhos, mas que eu não dependa somente disso. E que eu é possa me exatamente. doar, trabalhar por prazer e não por É, necessidade. exatamente. E é também comigo, assim, porque que nem quem paga minhas contas é o banco. O que eu também faço, assim, para mim é puro prazer, assim. Então, eu também sinto assim. E eu lembrei agora, lembra que eu comentei com você, você me chamou a atenção, porque o Thiago Nigro, que, né, quem estuda aí também educação financeira, ele tá super top, aí todo mundo conhece. Ele é ótimo, maravilhoso também, né? Tem um livro muito bom do mil a um milhão, né? E ele, o forte dele são as ações, mas ele comentou assim que CLT não fica, não tem independência financeira. Lembra que eu comentei com você? Falei, não, como assim? Como assim? Não vem não, porque eu tenho a minha, eu vou ter a minha, né? Tô chegando. Então eu achei muito legal. E também comentar que você estudou com a Natália Cury, né? Do Me Poupe, você não fez Sim, curso com ela também, na mesma sim, em turma? 2015, de planejamento financeiro pessoal, quando ainda ela estava no começo, que ela tinha ainda Poupe com Sara, e aí depois Uhum, ela saiu do jornalismo, né, oficial da uhum. TV e foi dedicar ao Me Poupe. Então, porque assim, na verdade, a base, né, da educação financeira não muda muito, né? A gente tem ali, assim, a gente tem uns cursos que, assim, vão aprimorando, a gente vai lapidando, né? Ai, eu nunca esqueço, Cíntia do céu, aquele curso lá lá do reitor lá da Flórida Christian, que a gente estava lá em Pilar, setembro do ano. perfil É, comportamental. perfil comportamental, o que que era aquilo? Gente, melhor, um dos melhores cursos. E ele dando ali a palestra, falando da vida dele. Nossa, fiquei boba com aquele curso, né? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, né? E a gente vai usando também. A gente pode usar um teste aqui, outro ali. O que não dá, se a gente vai lapidando. E principalmente a experiência, né? De você ver um caso. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida, assim, tem um porquê. Você sempre fala, né, Cíntia?
Ah, Tudo Patrícia, eu tem, né? Eu acho observo, tem que eu porquê. não vivia onde eu vivia à toa, eu não Não. tive as experiências que eu tive à toa, e eu acho que talvez até como mostrar que é possível independente da sua realidade. Então, até que você brincou Sim, agora do CLT. Não, eu tenho que mostrar para o CLT que ele pode sim, só que ele tem que querer, ele exatamente. tem que saber como fazer, Como que dá. fazer. Só que do É, mesmo jeito que tem eu que estou construindo, tem pessoas no meu ambiente de trabalho que têm as mesmas oportunidades e que não estão. Tudo não bem, então eu não está. posso dizer que é o ambiente, que é o local que dá ou não dá. É nós que Uhum, vamos construindo, só que eu tenho que saber sim. que é possível. Exatamente. Ai, que lindinha você, viu, Cíntia? E sempre tão solista e tão querida por onde você passa, né? Gente do céu, quem faz um cursinho com a Cíntia, ou quem é os seus alunos agora, né, que também te seguem e te, né? Ah, que gostoso, Cíntia. Então, assim, vamos assim para o fechamento, deixar assim uma mensagem ou assim alguma dica, né? Para pessoa assim que ou está endividada, ou o que eu acho que é o pior, não é nem a dívida, é aquele que ganha, gasta, ganha, gasta. Para mim, eu acho que a pior situação é porque ele vai levando isso eternamente, né? A pessoa que está na dívida, ela quer sair daquele desconforto, porque assim, o desconforto está muito grande. Agora, quem está muito no equilíbrio, assim, ele vai levando a vida inteira, assim, pagando conta e não vive. O que que você falaria, assim, para, né, para essas pessoas ou para quem tá desanimado aí, não sabe por onde começar? Perfeito. Acho que a gente está vivendo um cenário propício. A gente tenta sempre olhar o lado positivo, né, dessa pandemia, da crise, que ela está aí, a gente nem sabe em que estágio a gente está, se está no começo, está no meio, está no fim. Mas é importante a gente observar que as pessoas que mais tiveram problemas agora foram essas pessoas que estão nesse fluxo do ganhar-gastar, porque estava tudo tranquilo, estava na zona de conforto. Então, veio como um choque um pouco mais forte. Então, é importante a gente, primeiro momento, é parar, né? De fato, parar agora e pensar: por que que eu estou trabalhando? Por que que eu estou ganhando dinheiro? É só para gastar sem nem pensar com o que eu estou gastando? Não é que ele vai deixar de gastar, vai gastar. Só que eu vou fazer escolhas desse gasto hoje, amanhã e depois. A gente foi ensinado de que, olha, o que você passa aqui pela sua mão é como se você tivesse alergia, tem que sair gastando tudo. Não. Pode segurar uma parte, sinta essa situação, tente começar a separar uma parte e trace um ideal. Se você pudesse, hoje, pensar o que você quer fazer daqui 1 ano, daqui 5 anos, coisas que estão fora da sua realidade, Sim, o que que você faria? Quais caminhos você buscaria para essa realidade? Aí, geralmente, a gente pensa, nossa, eu preciso de muito dinheiro para isso. E se você tivesse o dinheiro, o que que você faria? Geralmente, a pessoa vai já gastar. Então, ela está faltando isso. Então, o que eu coloco aqui, o que foi que sempre me norteou, e as coisas vão acontecendo, tenha o ideal. Não importa quanto custa, não importa quanto tempo, coloque esse ideal. As principais coisas que a gente vê hoje no mundo, seja um prédio, seja alguém, um avião realizando algo, saiu primeiro da mente. Alguém idealizou. A gente só precisa materializar. A gente materializa, busca os caminhos, busca as ferramentas, não paralisa pela falta do recurso financeiro. Não paralisa porque você acha que é muito para você. Continue, faça o que dá para ser feito, busque aprimorar, busque conhecimento, busque o que tem gratuito, vai fazendo que as coisas vão aparecendo. Tenha sempre isso como foco. Eu não idealizei, não pensava, nossa, vou estar lá fazendo doutorado. Eu idealizava que eu ia estudar ou que eu ia fazer algo com a educação financeira e as coisas foram acontecendo e você vai estando pronta, vai estando preparada para os momentos. Então, coloque o ideal. O que que eu quero? E não pense que também tem que ser algo extraordinário. Às vezes é algo simples que está aí na sua frente, que está aí próximo e você não está olhando.
Olhe as pessoas que estão ao seu redor, quem convive com você. O que que a sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, filhos almeja que você nem parou para ouvir? E vocês estão aí no automático e nem conversam do porquê estão juntos. Do que um pode ajudar o outro. Então, e você também ouvir e compartilhar. E às vezes eles vão falar: nossa, eu não sabia que você gostaria disso. Nossa, eu conheço fulano de tal que pode fazer isso. Eu conheço outra que dá para fazer tal coisa. As coisas vão cooperando. Nossa, ó, em conjunto, então, se a gente tem esse ideal, custa quanto? Vamos pesquisar? Porque geralmente até quero, não pesquiso quanto custa, então eu imagino que seja caríssimo. Aí quando eu começo a pesquisar, e aí eu vou cortando ali, eu vou colocando no detalhe, eu vou vendo quanto custa. Nossa, e se eu realizar isso aqui, dividir pelo número de meses que eu quero realizar? Quanto que dá isso no mês, no dia? Opa, o que eu tenho de gastos que eu posso trocar aquele gasto por esse ideal? E aí a gente começa a movimentar o nosso dia a dia em função disso. E vai ficando mais Exatamente. fácil, vai ficando mais gostoso, vai ficando. A economia, ela não se torna um peso, ela se torna um Exatamente. prazer. Parece que você Exatamente. tá num jogo de game onde que eu acho mais para que esse sonho aconteça mais rápido. Porque é isso que você quer. Então, mesmo que você almeja e parece que está longe, lá no fundo, você vai trazendo, vai trazendo. E quando você menos espera, ele se torna realidade. Muito mais rápido, né? Que lindas palavras, viu, Cíntia? Mas é isso mesmo, porque quando você vê o preço e que nem você falou, nossa, gente, verdade, pergunta para quem tá perto, pergunta para sua família, qual que é o sonho, né? E às vezes é alguma coisa tão simples, né? Algo tão assim que dá para você fazer e nisso, né, vai aumentando uma Às onda de vezes é comer uma satisfação. pizza num local Exatamente. diferente. Não precisa É, ser algo extraordinário, é o simples que a não, gente é o não simples. valoriza. Então, mas né, se é que tem um lado bom essa pandemia, é isso, né? Porque deixou todo mundo meio nivelado, né? Uma coisa assim, ninguém mais pode fazer uma viagem extraordinária, né? Ficou um tempo que todo mundo teve que ficar em casa. Não vai para um super restaurante, vai ter que fazer comida em casa mesmo. Vai ficar sem fazer a unha, sim. Não vai ter manicure, não vai ter nem que limpar a sua casa, né? Então, assim, eu acho que nada é por acaso, né? Então, assim, tudo bem que isso foi na marra, foi à força, mas você pode escolher passar por alguma dificuldade, mas assim, momentânea, por algo que seja bem maior. E você só consegue quando aquilo realmente faz sentido para você, né? Porque se for mais ou menos, você não corta, né? Você Com continua. certeza. Não, tem que ser alguma coisa que mexa com seu coração mesmo, alguma coisa que vale a pena. Você fala, não, eu vou fazer uma comidinha aqui mesmo, né? E E aquilo ali às é vezes o bom para seu você. sonho vai motivar as outras pessoas que estão ao seu lado. Que nem você falou, você quer levar quem? Os seus filhos, a sua mãe para estar lá com você. Então, o que que você pode ajudar a motivar essa pessoa a buscar ferramentas, a É. coisas que talvez ela já estava se aposentando, paralisada, tipo, já parei. E aí você começa a resgatar isso. Então, nas outras pessoas que estão ao seu redor. Eu acabei colocando um bichinho aí da viagem na Dona Maria. Foi lá em 2018 para os Estados Unidos. Primeira vez Uhum. saindo do país, agora já tomou gostinho, já sabe que ela pode continuar fazendo as reformas dela e tem um ideal para isso. Então você começa a movimentar todo mundo. Uhum. E verdade, que sempre você. E a sua mãe, né, por um tempo, talvez assim, pela dor, ela se fechou um pouco, né? Você teve que dar uma mudada assim na sua mãe, no sentido de fazer a sua mãe voltar a sonhar. Não foi, Cíntia, também de É que você. ela cuidou de mim pelas costuras. Então, a costura para ela era uma obrigação. Então, ela já estava. Então, quando a gente tem foco, as coisas acontecem. Já estava focada. Eu vou me aposentar. Ela aposentou por idade, com um salário mínimo, porque ela ficou um tempo sem contribuir. Ela não era registrada. Ela ganhava pelo que ela fazia. Então, ela tinha que trabalhar, ela tinha que fazer, tinha que produzir, ganhava centavos nas peças. E ela não via a hora de se aposentar.
Cíntia tá dizendo aqui que vai acabar. A gente vai ter que se despedir. Nossa, nem vi o tempo passar. Então, coloque as Gente, pessoas para se movimentar, mesmo quando elas estão desmotivadas, qual que é o dom dela? E que elas façam ó, e peraí, busquem os ó, sonhos. eu vou terminar e já eu já volto pra gente se despedir, tá bom? Peraí, só um pouquinho.